Evangelho de Jesus, em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver que é necessário. E eu vos digo a vós: pede, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim. Amém? Quem fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu creio que não precisa fazer muito esforço para entender que estas palavras falam de oração. E de fato é sobre isso que o Senhor vem falar ao nosso coração nesta noite. Aliás, Ele já vem falando desde o início do culto. Mas para que todos aqui possam entender bem o motivo pelo qual Jesus chegou a esta parábola que Ele contou ali aos discípulos naquele tempo e que certamente estará falando ao nosso coração nesta noite, porque tudo começou no versículo 1 desse mesmo capítulo, quando um certo discípulo, olha como diz a palavra, versículo 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar. Então quem estava a orar num certo lugar era Jesus. E Jesus, orando, chamou a atenção de um deles, ao ponto de que, quando Jesus acabou de orar, lhe disse um dos seus discípulos, e nós não vamos saber qual deles, Muito bem. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vejam, o fato daquele discípulo ter visto Jesus orando, o modo como ele orava, o tempo que ele levava para orar, o lugar onde ele ia orar, tudo isso chamou a atenção do discípulo ao ponto dele querer aprender a fazer como Jesus. Então Jesus gentilmente começa a ensinar sobre oração. Algo que certamente todos nós aqui, queridos, precisamos conhecer, precisamos entender, e o quanto mais, melhor. Porque sim, entre tantos assuntos que são tanto quanto confundidos em nosso meio, no meio religioso em geral, oração é um desses assuntos que trazem confusão. Essa parábola que Jesus vai contar aqui, ela também confunde muita gente, e a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mas antes até de trazer essa parábola, Jesus então ensinou os discípulos a orar do modo como nós também aprendemos. E para mostrar aqui que todos nós aprendemos bem, eu quero pedir que todos fiquem de pé um pouquinho, por favor, que você
dê a mão aí para o irmão que está do teu lado. Quem tiver aqui com essa distância entre uma fileira e outra aqui, pode quebrar aqui esse miolo da igreja. Dê a mão para o teu irmão que está aí do teu lado, e para mostrar que você aprendeu a orar como Jesus ensinou a orar desta maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, pode aplaudir. Glórias a Deus. E assim que o Senhor ensinou a orar dessa maneira, Ele traz uma parábola. Eu acho interessante, irmãos, pensar que aquele discípulo que fez a pergunta para o Senhor Jesus, que pediu, aliás, né? Ele fez um pedido: ensina-nos a orar. João Batista também ensinava os seus discípulos a orar. A gente quer aprender a orar. E quando Jesus orava, eu penso, e creio que os irmãos concordem, que ele orava numa comunhão com o Pai, numa intimidade com o Pai, não só pedindo coisas, mas sobretudo agradecendo, honrando a presença do Pai em sua vida, como todos nós também deveríamos fazer. Mas quando Jesus vai contar a parábola, ele vai falar de oração. Parece que aquele discípulo, ele era assim bem parecido com a gente, né? Você vai ver. Por quê? Porque Jesus vai dar um foco na questão da oração do necessitado, daquele que realmente precisa de alguma coisa. Você vê que ele então foi surpreendido ali com a visita de um certo amigo, e ele não tendo nada para servir, ele vai até a casa do outro amigo, bater para pedir algo que ele precisava. E nós, certamente, irmãos, diante de uma palavra como essa, podemos nos colocar aqui a ouvir o que o Senhor tem a dizer, porque Ele certamente está falando de algo que nós precisamos, de algo que nós queremos, de algo que nós estamos buscando. Nós não podemos ter vergonha de buscar no Senhor e nem de precisar de coisas, porque afinal de contas, nós somos totalmente dependentes dEle em tantas situações da nossa vida. E mesmo quando nós não estamos precisando de nada, nós estamos ainda dependendo dEle, né, para os passos que a gente vai dar, para aquilo que vai acontecer, que tantas vezes nós nem sabemos o que é. Aliás, na maioria das vezes, a gente não sabe como será o nosso amanhã. E é razão de estar diante do Pai, de orar, de conversar com Ele, dizer: Senhor, eu entrego o meu amanhã, eu entrego, seja lá o que for que estiver acontecendo, o que vai acontecer, tudo está em Tuas mãos. Então vejam, irmãos, oração nós sabemos que é importante, mas quando Jesus traz essa parábola, Ele quer tocar num ponto que nós muitas vezes deixamos de lado. Vê lá então o que Ele fala no versículo 5. Deixa eu ver se é o 5. Coloca o 4 para mim, por favor, irmão. O 4 encerra a oração do Pai Nosso, né? E no 5 mesmo, está aí o início dessa parábola, que na Bíblia, da maioria aqui, deve ter um título aí, que diz assim: a parábola do amigo importuno, né, irmãos? Você conhece isso? Você vê? Talvez na tua Bíblia aí esteja assim: a parábola do amigo importuno. E aí é que já começa a confusão. Porque muita gente aqui aprendeu, foi o meu caso também, que nós devemos ser como este amigo importuno. O que é ser um importuno? É ser aquele que incomoda.
é ser um inconveniente. Isso é importuno. É pedir na hora errada, é chegar numa hora ruim. E muita gente acha que orar é isso. É insistir, é falar mesmo, é pedir muitas vezes, é repetir muitas vezes a mesma coisa. Mas nessa noite, o Senhor vai nos ensinar que nós não temos que ser como esse amigo importuno, como essa pessoa importuna, aliás. Não é nada disso. Veja bem o versículo. É Jesus falando: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E no versículo 6 diz: pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de uma viagem, vindo de um caminho aí de viagem. Naquele tempo não tinha WhatsApp, ele podia passar um zap e falar: estou chegando, mas não tinha isso. Então ele simplesmente bateu ali: estou passando por aqui, posso ficar na tua casa? Ele disse: pode, mas não tinha nada para servir ao amigo. Então ele vai até a casa do outro amigo e ele então faz um pedido. O que ele queria? Ele queria apenas 3 pães, emprestado ainda. E aí, meus irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Primeiro, nós podemos pedir o que nós precisamos para um amigo? Sim, nós podemos. Agora, vai vendo como é o processo quando você precisa de alguém, quando você quer contar com a ajuda de alguém. Você tem necessidades também. Muitas vezes você é surpreendido em certas situações. E você tem na mente alguém que você sabe que pode ajudar. E para que você não vá confundindo, eu quero dizer que não há nada de errado em pedir a ajuda de alguém. A Bíblia é cheia de uns pelos outros. Então ajudar mutuamente, quer dizer, uma hora você precisa de mim e outra hora eu preciso de você, está tudo bem até aí. Mas percebam uma coisa nesse processo. Primeiro, como era pensar que ia ter que chegar na casa do outro, fora de hora, meia-noite, sabendo que ele ia incomodar o amigo. Então já surge de imediato um constrangimento. Você muitas vezes passa por isso, você fica constrangido que eu vou pedir ajuda. Às vezes você fala: mas de novo vou ter que ir lá pedir mais 3 pães, E nas situações da vida é assim. Então, primeira coisa é isso. Segundo, quando ele bate na porta do amigo, a primeira coisa é: será que ele vai abrir? E você vê que ele fala de lá de dentro, sem abrir a porta. Ele diz: rapaz, essa hora eu já estou na cama, meus filhos estão acomodados, eu não posso acordar as crianças assim só para te ajudar aí, viu? Seria bom que você não me amolasse numa hora dessa. É isso que ele responde. E o que nós temos que entender com isso então? Que sim, podemos ter amigos que possam nos ajudar, mas também temos que entender que esses amigos que a gente tem, eles também têm as suas limitações, suas necessidades, o seu tempo, o seu modo de agir, de pensar, e tudo isso tem que ser respeitado também. Então esse processo todo está mostrando algo para nós, irmãos. O assunto é oração. O assunto é falar com Deus. E nessa noite a gente vai ver que orar é bater na porta certa. Que nossa vida, ela é marcada por portas, muitas portas, as quais tantas vezes a gente tem que bater. Surge uma necessidade e a gente pensa em bater. Buscar a ajuda do amigo não é o problema. O problema é que esse amigo tem limitação. Então, quem é que representa esse amigo? Esse amigo representa o ser humano.
o poder humano. Um poder que tantas vezes nos engana. Um poder que muitas vezes é o primeiro ao qual a gente recorre e muitas vezes é frustrado. Muita gente, diante de uma palavra como essa, pode pensar em N situações da vida em que você criou uma expectativa num ser humano. Alguém que você pensou que pudesse te compreender, pudesse te ajudar, pudesse te estender a mão, mas não aconteceu. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você tenha um problema e você está ansiosamente esperando que alguém te abra essa porta, que alguém te estenda a mão e que alguém te dê aquilo que você precisa. Isso tudo pode acontecer, mas num processo, queridos irmãos, muito complicado. Eu quero chamar a tua atenção, no versículo 8 diz que, digo-vos que, é Jesus dizendo, né? Ainda que se não levante a dar-lhes por ser o seu amigo, coloca na NVI que é melhor, né? Essa revista e corrigida tem umas palavras, olha, então vamos na NVI, olha que interessante. É melhor, né? Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Essa é uma outra confusão. Assim como não é o caminho ser alguém importuno, também não é o caminho pensar que Deus é como esse amigo. Esse amigo não está representando Deus. Deus não se importuna com os nossos pedidos. Deus não fica cansado à meia-noite. Deus não tem dificuldade para se levantar e atender um pedido nosso. Então, esse amigo não está representando Deus. Porque se a gente pensar que representa Deus, então a gente tem que entender que Deus vai atender um pedido da gente, se a gente insistir, incomodar, importunar, que importunar é incomodar. É como se falar muitas vezes a mesma coisa, como entrar muitas vezes no mesmo assunto com Deus, vai fazer com que ele mude seu jeito de pensar e finalmente então ele diga assim, eu estou cansado de ouvir a mesma coisa, deixa eu atender esse camarada, senão ele não vai me dar sossego. E não é nada disso, irmãos. Isso está falando de um humano, isso está falando de alguém igual a nós, isso está falando de alguém, né, que muitas vezes é aquela pessoa que você está colocando a tua expectativa, que você está esperando nela, que você acha que ela vai mudar, ou ela vai fazer, ou ela vai entender finalmente, ou ela agora vai, então, não é nada disso, irmãos. As pessoas muitas vezes vão nos decepcionar sempre. Por isso que não são nelas que a gente deve esperar. Não é nela, não é na pessoa que você tem que esperar. Mas vejam, se a gente entender isso também assim, dessa maneira, a gente vai pensar que Deus vai dar sempre só um pouquinho. Porque, veja, um pedido tão pouco, né? Ele queria 3 pães e ainda mais emprestado, ele não queria nem para ficar, ele queria emprestado. Né? Isso é como nós, que muitas vezes temos algo que precisamos, que não está nas nossas mãos, mas que a gente sabe que pode alcançar. Muitas vezes é algo bem mais complicado, bem mais caro, bem mais difícil do que 3 pães, e a gente então tem que saber que o que o Senhor está querendo ensinar para a igreja nessa noite é quanto à possibilidade de você receber do Senhor o que você está pedindo. Tudo, espera que eu já te falo. Tudo que você está pedindo, você vai receber, espera que eu já te falo. Vamos para o versículo 9. Diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam
e a porta lhes será aberta. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Então Jesus está convidando a igreja para pedir, convidando a igreja para buscar, convidando a igreja para entregar para Ele sua necessidade. Alguém aqui já pode estar pensando assim: isso eu já fiz, isso eu já pedi, está pedido. Mas será que foi do jeito certo? Será que foi com a expectativa certa? Nós temos que ver isso nessa palavra, porque o Senhor está falando ao nosso coração daquilo que nós precisamos, e Ele está aqui convidando você a pedir. Ele diz: pede, olha lá, peçam e lhes será dado. Ou seja, eu vou pedir e vou receber alguma coisa. Mas Ele não está dizendo que eu vou pedir e vou receber o que eu estou pedindo. Vocês estão entendendo a diferença? Ele não diz assim: peça o que você quer e eu vou te dar o que você quer. Ele está dizendo: peça e vos será dado. Então, que nós vamos receber alguma coisa, nós vamos. Toda vez que você ora, você vai receber alguma coisa do Senhor. Está garantido que você vai receber o que você está pedindo? Não. Mas que você vai receber, vai. Quem quer receber algo do Senhor aqui nessa noite, faz um gesto de fé aí. Você quer? Você tem uma necessidade? Você já colocou isso para o Senhor? Você já bateu nas portas do Senhor? Ou será que você está batendo numa porta errada? Porque como a gente está vendo aí, amados, quando a gente vê que ele bateu na porta do amigo, o problema não é bater. Bater a gente bate, pedir a gente pede. Mas por que tantas vezes nós temos mais facilidade de pedir para as pessoas do que pedir para Deus? Achar que alguém tem a solução. Bate na porta de um patrão, bate na porta do governo, bate na porta de um amigo, bate na porta às vezes até da igreja. Agora, muita gente aqui pode dizer assim: sim, pastor, eu tenho uma necessidade, eu conheço o poder de Deus, eu sei quem Ele é, eu até creio que Ele me ouve, eu estou entendendo que estou batendo na porta certa, sim, eu estou lá, estou dizendo: Senhor, me ajuda com isso ou com aquilo, ou Senhor me cura, ou Senhor me liberta, ou faz isso por alguém, isso tudo. Aí você pode pensar: eu estou fazendo tudo isso, mas eu ainda não recebi, então por isso agora eu estou batendo na porta de um amigo, eu estou entendendo que Deus está comigo num processo que dá continuidade à busca daquilo que eu preciso. E aí eu quero te dizer uma coisa, amados, é muitas vezes nessa hora que a gente bota em dúvida o poder da oração. É justamente nessa hora que a gente começa a pensar que não está adiantando pedir para Deus. Deixa eu tentar te explicar isso pelo Espírito Santo. Eu preciso que você tenha o teu coração bem aberto para isso. Porque quando nós falamos de oração, parece que estamos falando de um assunto que todo mundo sabe tudo. Mas essa pode ser a causa de você não estar recebendo aquilo que você necessita. Pode ser a causa de ainda não estar satisfeito com aquilo que Deus está te entregando. Eu quero repetir: todas as vezes que você pede, será dado a você alguma coisa. Toda vez que você busca, diz a palavra do Senhor,
você encontrará. O que você encontrará? Não, a palavra não está definindo. Não quer dizer que você vai encontrar exatamente aquilo que você está buscando. E antes que você pense, mas então não está adiantando nada, calma. Espera um pouco para você entender. Você tem que receber essa palavra. Eu repito, eu estou na dependência do Espírito Santo para alcançar teu coração. Porque senti quando o Senhor revelou esta mensagem, que muita gente está parada no meio dos processos. E eu creio que todos aqui querem chegar ao fim do processo. Quer sentir que Deus efetivamente entrou na tua causa. Que você efetivamente pode bater na porta certa, bater nas portas do Senhor. E diferente de um amigo teu, diferente de um parente teu, diferente de uma autoridade desta terra, que tantas vezes não abre a porta para você. Quem está entendendo aí, faz um sinal. Muitas vezes, essa porta que você bateu não abre. Mas quando você bate nas portas do Senhor, essa porta sempre está aberta. Por isso é que o Senhor está dizendo, pede. Por isso é que lá no fim Ele diz, a porta lhe será aberta. Então ela nunca está trancada. Você sempre vai encontrar um acesso. E aí eu quero dizer uma coisa, irmãos. A dificuldade de orar. A dificuldade de orar. Raramente tem alguém que não apresente dificuldade para orar. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui. Mas muita gente ia ter que levantar a mão. Muita gente ia ter que dizer, necessitado eu estou, mas não tenho forças para orar. Ou porque não encontro tempo, ou porque não encontro as palavras. Mas eu tenho uma coisa, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer sobre isso. E é o seguinte: a dificuldade de orar é, na verdade, uma dificuldade de confiar. De confiar. Por isso é que muitas vezes a gente até pediu. Olha, antes de eu recorrer ao lado A ou ao lado B, eu pedi para Deus primeiro. Mas a questão é, pediu e confiou? Receba a palavra do Senhor. Sente o que Jesus está dizendo. Não precisa ir só em cima do que a crentalhada fala, irmãos. Você sempre vai ouvir no meio dos crentes que orar é a primeira coisa, não é aquele negócio, a hora que melhora e por aí vai, não é isso? E é isso. Na próxima sexta-feira eu quero subir ao monte. Eu quero ir. A minha vida ali também vai. É porque lá tem algo especial? Não, é porque eu tenho essa oportunidade de bater nas portas do Senhor junto com os meus irmãos. E eu sei que a porta lá estará aberta. Então essa caminhada, essa atitude de subir ao monte, para mim, vou falar por mim, não vou te dar versículo bíblico para isso, mas para mim ela representa aquilo que tantas vezes a gente faz, quando tem que sair de casa e ir até o banco conversar com o gerente para pedir um empréstimo. Isso de subir ao monte está representando para mim aquele esforço que tantas vezes a gente faz para buscar ajuda num lugar muitas vezes distante.
e que vai bater numa porta que muitas vezes a gente não sabe nem se vai abrir. Então, se eu me esforço para buscar na empresa, para buscar na prefeitura, para buscar no fórum e para buscar na casa de um amigo, eu vou mostrar um esforço. Não, eu disse, isso não é que seja, não tem um versículo para isso. Eu quero mostrar esse esforço de ir lá pedir uma coisa para o Senhor, porque Jesus está falando para o meu coração: peça que vai ser dado uma coisa para você. Peça que você não vai ficar sem receber. Peça que você vai ver. Busca. E olha, irmãos, para mim, quando falo buscar, eu vou dizer como eu recebo e vou compartilhar. Quando eu estou aqui e eu quero pegar esta Bíblia, é só fazer assim e trazer para mim. Agora, se essa Bíblia não estivesse aqui do meu lado, mas estivesse lá no final do corredor, aí eu teria que buscar. Quem está entendendo aí? Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Buscar é mais do que pegar, é também dar alguns passos. E se eu dou alguns passos, eu preciso confiar que Jesus está dizendo: peça e será dado, que é Ele que está dizendo: busca que você vai encontrar, que é Ele que está dizendo: bata, porque esta porta lhe será aberta. Mas se eu não confio nesta palavra, de que adianta pedir? Falar, como é que diz? Até papagaio fala. Mas o problema está no confiar. Vê o outro versículo, o 10. Diz assim: pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta será aberta. A palavra diz: a porta será aberta. Mas por que muitas vezes é o último recurso nosso? Por que muitas vezes a gente bate na porta do banco, bate na porta do patrão, bate na porta do amigo, bate na porta do parente, bate na porta do marido, bate na porta da mulher, bate na porta dos filhos, dos pais e por aí vai? E aí, quando não deu nada certo, quando não funcionou nenhuma dessa, aí a gente vai bater com desespero nas portas do Senhor. Qual seria o problema? O problema é que a gente não confiou que a primeira porta, que a porta certa, é a porta de Deus. Pai, em nome de Jesus, estou aqui para pedir uma coisa. E aí você está confiando que Ele está te ouvindo. Para que você tenha mais confiança ainda, vai no outro versículo, olha o que diz. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou seja, se um pai da terra, isso todo mundo já entendeu, né? Não, o filho pediu um peixe, o pai vai dar uma coisa ruim? Não. Pode não dar o peixe, mas também não vai dar uma cobra. Qual outro versículo? 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Está no mesmo sentido. Isso é um pai aqui da terra. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Que se alguém daqui pode fazer alguma coisa por nós, que medirá ele? Se o pai da terra sabe dar boas coisas ao seu filho, imagina o pai do céu. É isso que ele está dizendo. Então, aquele amigo que relutou para levantar da cama e emprestar os 3 pães à meia-noite, né? Esse amigo, o que está querendo falar esse amigo para nós? Que se até um amigo desse, se não for pela amizade, mas porque a gente está enchendo o saco dele, ele vai levantar e atender o que é o que é necessário para nós, muito
muito mais Deus. Então Deus não é aquele amigo. Não é porque você importuna, não é porque você incomoda que Ele atende. Você não ora para incomodar Deus, você não ora para Deus não esquecer do que você pediu. A gente fala isso muitas vezes nas terças-feiras aqui. A gente pede as mesmas coisas todas as terças, todos os dias, e temos feito jejum pelas mesmas causas em todo o tempo. Por quê? Porque a gente acha que Deus vai esquecer do que a gente pediu? Não, é que a gente que não pode esquecer que já pediu para Deus. Amém? Vamos para os finalmente? Versículo 13. Isso é a chave de tudo. Se vocês, apesar de serem maus igual a muitos pais da terra, mal igual muitos amigos, mal igual muitas autoridades, mal igual, enfim, tanta coisa. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, então vejam, irmãos, a Bíblia não diz que os pais dão tudo o que os filhos pedem. Não tem momento nenhum dessa palavra que diz que do jeito que nós vamos pedir, nós vamos receber. Você pode ter uma esperança, mas você não pode ter uma garantia, você não tem essa garantia. Eu vou pedir isso e Deus vai me fazer isso. Aí alguém vai dizer, mas então não adianta. Não, calma. Calma, repito, a palavra diz que você vai receber. A palavra está dizendo aí no versículo 13, que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Bom, se um pai da terra sabe, ele não está dizendo que dá, mas ele sabe. Então, muito mais o Pai do céu, sabe muito mais, né? Sabe muito mais dar boas coisas aos seus filhos. Então, vamos para as conclusões finais aqui. Você precisa crer que ao orar, você está batendo na porta certa. Você tem que crer que ao orar, Deus está ouvindo o que você pediu. Nós precisamos crer que ao orar, nós também receberemos boas coisas. Porque se até os da terra fazem, imagina o Pai do céu. E aí agora nós vamos ver o limite, o quanto Ele pode nos dar, para entender perfeitamente o que o Senhor fala conosco sobre a oração. Vamos lá. Quanto mais o Pai que está no céu dará o quê? Dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então eu peço, eu bato na porta certa. Essa é a primeira porta. Você já fez isso? O que você está vivendo agora? A necessidade que você tem, os teus planos, tuas maiores dificuldades, até as coisas impossíveis, as inimagináveis, aquela que você diz, eu não sei como vai acontecer, mas é preciso que aconteça. Bate nas portas do Senhor. Bate porque esta porta abre. É a palavra de Deus que está dizendo, esta porta será aberta. Aí você pede, e Ele vai te dar. Pode ser que Ele dê o que você está pedindo. Pode ser que Ele não dê o que você está pedindo. Mas se Ele não der o que você está pedindo, Ele vai te dar algo muito melhor do que o que você está pedindo. Muito melhor. Porque se você não alcançar nele o que você está pedindo, Ele vai te dar o Espírito Santo.
E o Espírito Santo é poder. Ele vai te convencer sobre o que é melhor para você. Você não vai ficar perdido. Pedi, mas não adiantou nada. Não, mas Ele te deu o Espírito Santo. Olha o ponto que chega. Poderia ter algo melhor do que receber, depois que bateu e pediu, o Espírito Santo? Poderia. Será que o Espírito Santo não é melhor do que tudo que você está pedindo? Porque Ele é juízo, Ele é justiça, Ele é consolador. Ele é consolador. Então você com Ele terá tudo, terá direção. Amém, meus amados? Então, eu diria, ao final desta mensagem, que se há algo que pode fazer a gente ir direto para o assunto, sabe assim, quando você fala assim, não, vamos direto para o assunto, você fala, vamos sem rodeio, diante de uma palavra como essa, que fala de oração, e que eu não tive a inspiração de ir buscar versículos, porque existem muitos versículos sobre oração, que poderia encorpar essa mensagem, mas não era isso. O que o Senhor realmente queria trazer para a igreja é a respeito desta dificuldade que a gente tem de orar, de pedir primeiro para Ele, de bater primeiro nas portas dEle. Sabe por quê, amados? Porque, mais uma vez, estamos diante aqui de uma situação muito comum em nosso tempo, que é entre o físico e o espiritual. A gente tem uma tendência a acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca. A gente tem facilidade para acreditar num diagnóstico médico, quando ele diz está curado ou está doente, a gente acredita. Mas a gente tem dificuldade para crer no sobrenatural, no espiritual. Mas quando você bate nas portas de um médico, quando você bate nas portas de um amigo, saiba que isso aí é uma porta limitada. É uma porta que no muito vai te dar 3 pães emprestado. Mas quando você bate nas portas do Senhor, essa é a porta certa. Mas não basta pedir, não basta bater e não basta pedir, é necessário confiar. O segredo não é orar só, falar. O segredo é orar com confiança. Vamos ficar de pé? Porque talvez seja essa a nossa necessidade hoje. Não sei se você vai concordar que é simples assim. Não sei se você conseguiu receber isto do Senhor. É uma palavra sobre oração. Mas, sobretudo, irmãos, o que pode estar bloqueando a tua oração. Eu dei uma batidinha lá na porta e rapidinho eu disse, Senhor, amanhã eu vou passar por isso e por aquilo, então por favor, seja comigo e tal. Beleza. Fez o pedido. Você vê que até aquele amigo, ele não atendeu assim exatamente do jeito que se esperava, né? Apesar de que atendeu na hora, no dia pelo menos. O Senhor muitas vezes, irmãos, vai fazer a gente esperar um pouco. Porque é Ele quem sabe a hora certa, o jeito certo de nos dar alguma coisa. E se a gente entender isso, a nossa oração, ela vai ter um outro efeito. Se você entendeu isso, meu irmão, seja qual for a fase que você está vivendo agora, talvez até você já tenha dado uma batidinha lá nas portas do Senhor. Talvez até você já tenha falado. Mas será que você entendeu que quando Jesus te convida para bater, porque a porta vai ser aberta, Ele é que está dizendo, a porta vai ser aberta. Ele não diz, pode ser que seja aberta. Ele diz, a porta lhe será aberta.
Quando ele diz pede vai ser dado, ele não diz pode ser que você receba algo, ele diz você vai receber. E se você não receber o que você está pedindo, você vai receber algo muito melhor. Então, para ir direto para o assunto, a gente já pode pedir logo o Espírito Santo. Esse é um pedido que a gente pode fazer nessa noite. Eu queria encerrar com essa oração. Aquela oração sobre as tuas dificuldades, tuas necessidades, aquela oração sobre a enfermidade que você está enfrentando, ou que alguém esteja enfrentando. Irmãos, você vai fazer depois, tá bom? Pode fazer hoje mesmo, na hora que chegar na tua casa, pode fazer em qualquer momento. Nessa hora, eu quero, diante desta palavra que ainda está na tela, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então vamos direto para o assunto, vamos para o finalmente, vamos pedir o Espírito Santo. Porque você crê que se tiver o Espírito Santo aí com você, você pode não ter recebido o que queria, mas você recebeu não menos do que a presença do próprio Deus na tua vida. Imagine que é Ele estar contigo, onde quer que você vá, e Ele te proteger de todo perigo, Ele estar ali lutando as tuas lutas contigo, te consolando nas contrariedades, e comemorando com você tuas vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém? Então permitam, meus amados, fazer essa oração pela igreja, e eu queria que você pedisse a mesma coisa. Peçam a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Porque quem sabe a gente tem pedido tanta coisa, mas há muito tempo não pedimos o Espírito Santo. Amém? A palavra está aí. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Então coloca as mãos aí no teu coração, abaixa a tua cabeça e ore comigo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai amado que está no céu, Pai, nós recebemos a Tua palavra, nós pedimos perdão, porque muitas vezes achamos que entendemos muito sobre oração, mas esquecemos o principal da oração, que é confiar que o Senhor abre a porta, que o Senhor permite que a gente peça, e que todas as vezes que a gente pede, a gente recebe, e que todas as vezes que a gente busca, a gente acha. Mas nós, muitas vezes, somos impacientes, nós nem bem terminamos de falar contigo, e já estamos correndo desesperados para outras portas. E muitas vezes, nós confiamos mais nas portas visíveis, nas portas físicas, nas portas onde nós vemos alguma coisa, mas nós, tantas vezes, deixamos de confiar na porta espiritual, e a oração é bater numa porta espiritual, bater nas portas do Pai, nas tuas portas, Senhor. Então, a igreja aqui, onde cada um dos meus irmãos traz uma dificuldade, traz uma situação que precisa ser resolvida através do teu poder. E meus irmãos, que muitas vezes não sabem mais em que porta bater, nesta noite, nós recebemos a palavra do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que diz: peça. Então a gente está pedindo. E se o Senhor
sempre dá coisas boas para nós. Nós vamos ser ousados agora. E nós vamos pedir o melhor que nós poderíamos pedir. Nós queremos, Senhor, nessa noite, ser ousados em nossa oração e pedir logo que o Senhor nos dê o Espírito Santo. Pai, nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos os dons do Espírito Santo. Nós queremos a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que é Ele quem nos fortalece, quem nos convence, quem dá direção para a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, nós aqui batemos em Tua porta nesta noite. E aqui, Senhor, nesta hora, nós queremos pedir que o Senhor, que é muito melhor do que os pais aqui da terra, que esses que já sabem dar boas coisas, imagine, Senhor, e nós imaginamos, como o Senhor Jesus nos ensinou, que muito mais o Senhor nos dará, e por isso, nesta certeza, nós te pedimos, dê, Senhor, dê para cada um de nós o Teu Espírito Santo. É assim que tantos que vivem no pecado poderão se convencer, poderão saber que o Senhor é justo, poderão ter uma nova vida, poderão entender que os planos iniciais, que os desejos iniciais, que os pedidos iniciais não eram os melhores. Nós apenas não sabíamos disso e insistimos, nos desgastamos, sofremos, choramos por aquilo que nós não sabemos. Mas diante da Tua palavra, nós estamos aqui pedindo o que é certeza de vitória em nossa vida. A certeza da paz, a certeza da felicidade, que é a presença do Senhor em nossa vida, na pessoa do Espírito Santo. Assim que nos colocamos e desde já, na confiança, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e toda a igreja, uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia!